Você sabe o que são as virtudes cardeais? Então vá até o final do vídeo para você ter uma noção a respeito daquilo que é essas virtudes. As virtudes cardeais são também chamadas de virtudes morais e virtudes orientadoras. Uma virtude quer dizer um hábito bom que eu tenho. Todo bom hábito é chamado de virtude. E o oposto disso, todo mau hábito é chamado de vício. Santo Agostinho fala que a virtude nada mais é que a disposição para o amor. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Então as virtudes são a disposição do homem se voltar para Deus. Tipo um girassol que se move à medida que o sol se move. A expressão dessas virtudes nada mais é do que o homem se movendo à medida que Deus se move. É a resposta do mover de Deus no próprio homem. Então todo homem está aberto à possibilidade de expressar essas virtudes, o que não quer dizer que todo homem as expresse. É uma marca de Deus no homem. Deus o marcou para que ele pudesse saber o caminho de casa. Daí vem o nome virtudes orientadoras. Essas virtudes e a expressão delas orienta o homem até Deus. Elas são um guia prático entre a razão e a fé. Não tem aquela história infantil que as crianças vão para a floresta e deixam um monte de pedrinha para não se perder do caminho de casa? Essas virtudes eu vejo como essas pedrinhas. A expressão delas são como seguir o caminho das pedrinhas até Deus. Lembrando que não quer dizer que essas pedrinhas são o caminho, nem fazem o caminho. Esse caminho está feito, está pronto pelo sangue de Cristo. As virtudes nada mais são do que a certeza de que eu caminho no caminho que Jesus fez para mim. Tem uma frase de São Tomás de Aquino que ele fala que uma pedra não se acostumaria se fosse dirigida para cima. Da mesma forma, o homem não deve se acostumar toda vez que ele se dirige para longe de Deus. Deus o fez para ele e o homem foi feito por ele. Deve se incomodar em se dirigir para longe de Deus. Deve se incomodar em ir contra essas virtudes que são marca de Deus no homem. C.S. Lewis fala que se a gente fosse um carro, Deus seria a gasolina. Deus projetou esse homem para que ele fosse movido por ele mesmo. Toda vez que a gente se move por coisas que não vêm de Deus ou não fazem parte de Deus e que não é o próprio Deus, a gente é como um carro que é puxado por um jumentinho. O carro pode até andar, mas não da forma que deveria, nem exercer a função que deveria exercer. São 4 as virtudes cardeais: a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. A prudência quer dizer o reto agir, é o equilíbrio do homem. É a sabedoria prática, é ter o discernimento necessário em qualquer circunstância e optar pelo bem. Não um bem egoísta, um autoconceito criado por mim, mas um conceito que vem de Deus, uma moral já estabelecida por Deus no coração do homem. Quando Cristo disse que a gente deveria ser como criança, ele quis dizer que a gente deve ter um coração de criança, não uma cabeça de criança. Ele quer que a gente tenha uma cabeça de adulto. E aí que a prudência entra. É justamente a sabedoria de poder escolher entre o bem e o mal e optar sempre pelo bem. É ter o discernimento necessário em escolher sempre os caminhos do Senhor. Aquilo que Deus quer de nós. Não nenhum ato egoísta, nem um ato ruim. É sempre o bem maior que vem de Deus. A temperança tem a ver com autocontrole. Tem a ver com moderação. Tem a função de domesticar os nossos instintos. Ela modera os nossos impulsos e apetites. A temperança é como se fosse uma pergunta: qual é o centro da sua vida? Toda vez que algo que não é Deus é o centro da nossa vida, logicamente Deus deixa de ser o centro dela. Pode ser que o centro da nossa vida hoje seja uma carreira, seja ter uma vida estável financeiramente, ter um grande amor, ou o nosso centro seja o nosso time de futebol ou o nosso lazer. Tudo isso é falta de temperança, é colocar outras coisas no lugar que deve ser de Deus. Justiça é honestidade, é defender a dignidade da pessoa humana, é ser honesto consigo mesmo e ser honesto com o outro. E à medida que a gente é justo com o outro, Deus é justo conosco. Um homem que aplica a justiça com misericórdia terá de Deus uma justiça com misericórdia. Deus trata o homem com justiça à medida que o homem trata o outro com justiça. A fortaleza tem a ver com perseverança, é fugir da acomodação e abraçar desafios.
A fortaleza nada mais é que a coragem em enfrentar desafios e a coragem para suportar a dor. Como disse Jesus, coragem, eu venci o mundo. Por fim, essas virtudes são uma expressão de Deus no homem, são a marca de Deus no homem. E à medida que o homem as expressa, ele manifesta Deus, e Deus manifesta nele.